Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na tela da BMC News, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição do Boletim da Tarde de quarta-feira, dia 28 de maio de 2025, e o nosso Flash News está no ar para a gente poder falar sobre muita coisa desse mercado financeiro. Mercado financeiro que hoje tem um movimento de correção, né? Ontem teve uma alta de 1%, inclusive chegou no intradiário ali a bater os 140 mil pontos, renovar a máxima histórica, mas fechou na casa dos 139.500 pontos. Hoje, o índice recua 0,4%, aos 138.890 pontos. Essa retração é atribuída à realização de lucros e também expectativa pela divulgação da ata do Federal Reserve nos Estados Unidos. O dólar oscila aí com as expectativas econômicas, né, apresentando ali uma leve alta no dólar comercial, sendo negociado a 5,67 por volta ali das 10 horas da manhã, refletindo a cautela dos investidores diante da aguardada ata do Fed e dos dados econômicos nacionais, como o relatório do CAGED, que deve ser divulgado às 13h30 da tarde. Falando um pouco do noticiário corporativo, a Azul entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Aí a companhia aérea, né, anunciou nesta manhã que entrou com esse pedido de recuperação judicial através do Chapter 11, visando reestruturar mais de 2 bilhões de dólares em dívidas. A empresa informou que suas operações de voo e vendas de bilhetes continuam normalmente. Em relação a tudo isso, né, os papéis da Azul registraram uma queda significativa no pregão de hoje. Também tem resultados corporativos, né, que superaram as expectativas, né, os resultados do primeiro trimestre das empresas brasileiras listadas na Bolsa superaram as expectativas do mercado no geral, aí impulsionados por uma atividade econômica ainda aquecida aqui no país. Segundo um levantamento aí, de um jornal, né, do jornal Valor Econômico, com 387 empresas não financeiras, o lucro líquido consolidado subiu 30,3% no período, totalizando 57,2 bilhões de reais. Foi um pouco sobre commodities e cenário internacional. No mercado internacional, o petróleo registra uma alta de aproximadamente 1,5%, enquanto o minério de ferro apresenta uma leve queda de 0,1% na China. As bolsas europeias operaram em baixa, à espera de novidades entre as negociações comerciais entre Estados Unidos e a União Europeia. E para a gente poder falar sobre tudo isso, deixa eu chamar ele aqui, o Luciano Costa, que é lá da Monte Bravo, que está conosco nessa nossa quarta-feira. Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso Flash News. Boa tarde, sempre um prazer. Vamos nessa, Luciano. Vamos começar falando sobre dólar, que eu sei que é um assunto que você gosta bastante de falar. Dólar, nesse momento, esse patamar do dólar, o que você acha que tem que ser destacado aí? O que você acha que o investidor tem que ficar de olho? E vale a pena investir em dólar mesmo com essa questão do IOF aí, que tem dado o que falar? Então, o dólar está com uma tendência hoje de depreciação. Aí vem bastante a questão doméstica, né? A gente está tendo aí a discussão sobre o decreto do IOF, né? Há uma discussão no Congresso de eventualmente, né, barrar, né, a medida. Isso vai gerar um ruído grande, porque você precisa compensar eventualmente a perda das receitas do IOF com alguma outra receita ou com corte de despesa. O próprio governo tem dito, né, que se o IOF cair, ele vai ter que fazer corte de emendas parlamentares, né, por causa da perda da receita. Então, esse é um ponto aí de atenção que está tendo no mercado hoje. Obviamente, a gente tem a divulgação da ata do Fed agora à tarde também, que é bastante importante, principalmente para a percepção do dólar lá fora, né? O dólar, ele voltou a fortalecer um pouco mais recentemente. Isso obviamente sempre vai ser um fator também de definição para o real. Olhando a questão do real como um investimento, né, como uma opção, a gente sempre acha que a diversificação, principalmente geográfica, né, em termos de ativos, é importante para o investidor, e a gente acha que mesmo o câmbio, ele tendo aí agora a questão do custo, né, do IOF, a remessa ainda para investimentos ainda está com a alíquota mantida no patamar anterior, que era de 1,1%. Então, a gente acha que continua fazendo sentido, quem ainda não tem e quem já tem alguma exposição, aumentar essa exposição e diversificar um pouco mais a questão dos ativos, não ficar tão concentrado em Brasil, né, na parte dos investimentos. Então, apesar do impacto do IOF, ainda há, né, uma lógica de fazer essa alocação lá fora, lembrando que hoje a gente está tendo uma ideia do que pode ser o segundo semestre em termos de volatilidade no câmbio, né? A gente já tem uma questão fiscal que está pressionando, e ao longo do segundo semestre, conforme a gente vai se aproximando da eleição, a gente vai ficar com mais questões fiscais aparecendo, né? Então isso já é
um sinal sobre a volatilidade do câmbio e como que o câmbio pode voltar a depreciar se as notícias fiscais piorarem. Perfeito. Luciano, vamos falar um pouquinho ainda desse cenário de macroeconomia aí, falando um pouco de Brasil. Esse risco de incerteza fiscal, você acha que deve impactar a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Porque primeiro era a questão de o Ministério da Fazenda não conseguir conversar com o Banco Central de Roberto Campos Neto, né? Fernando Haddad não conseguia conversar com Campos Neto. Sai Campos Neto, entra Gabriel Galípolo, a gente esperava ali uma melhora nessa relação, mas agora, por exemplo, com esse pacote de IOF, os dois voltaram a ter discordância, né? O Banco Central teve uma leve discordância. Esse cenário de certeza fiscal, de certeza política e tudo mais, você acha que deve impactar a gente a curto, médio, longo prazo? O que o investidor tem que saber sobre isso? Então, a questão fiscal, ela impacta bastante a questão também de médio prazo, porque a curva de juros vai ficar bastante premiada, né, com alguma inclinação, né, então a gente vê, né, isso como sendo ruim para o cenário, porque se a gente ficar com uma curva de juros com um prêmio muito alto, isso atrapalha as empresas em termos de custo de capital, em termos de investimentos, então isso é bastante danoso para o médio prazo. No curto prazo, obviamente, o risco fiscal, ele se materializa num ativo muito claro para todo mundo, que é o câmbio. Então, o câmbio depreciando também não é uma boa notícia, né, para a questão do controle da inflação. Então, eu acho que o melhor cenário que a gente deveria ter nesse momento seria, de novo, a gente imaginar que o governo tem a capacidade de coordenar, né, as políticas, tanto a monetária quanto a fiscal, para a gente não ter o Banco Central, né, principalmente agora que parece que, no nosso visão, ele terminou o ciclo, ele não tem que ficar com um período muito prolongado com juros elevados, né? Eu acho que o grande final, né, o grande impacto final do cenário de toda essa incerteza é os juros terem que ficar mais altos por mais tempo, né? No cenário alternativo, no qual tem alguma coordenação, obviamente isso torna a trajetória da inflação menos pressionada e, portanto, abre espaço para o Banco Central voltar a discutir um corte de juros eventualmente na virada do ano, no começo do ano que vem. Perfeito, Luciano. Para a gente poder fechar aqui o nosso papo nessa nossa quarta-feira aqui de Flash News, falando um pouco sobre esse risco das tarifas do Trump lá nos Estados Unidos, né? Primeiro ele estava muito agressivo, né, com a China, depois ele com a União Europeia dá uma brecada, faz uma pausa, respira, vamos todo mundo trocar uma ideia. Como é que você analisa esse cenário Trump, esse fator Trump para os investimentos, principalmente fora do país? Então, pode parecer paradoxal, né, o que a gente vai falar aqui, mas conforme você tem um aumento da incerteza, né, da política econômica dos Estados Unidos, o que tem acontecido e como os investidores têm reagido é sair dos ativos americanos e buscar alternativas, né? E uma das alternativas que estão sendo buscadas são os emergentes, e dentro dos emergentes o Brasil, né, até pelo tamanho e pelo valor, né, do mercado, que tinha alguns ativos descontados, está recebendo, né, bastante fluxo de investidor estrangeiro. Então, o Trump ele gera uma incerteza grande dentro do cenário, mas por enquanto, exatamente por essa lógica de que o investidor estrangeiro ele está saindo dos ativos em dólar, até porque não só aqui, mas lá também tem uma discussão fiscal, né, o orçamento que foi votado na Câmara, ele aumenta aí os gastos nos próximos anos, então isso está gerando um certo desconforto, principalmente na parte mais longa da curva americana, né, das treasuries, e com esse movimento de maior aversão a risco, o que tem feito é os investidores diversificarem e buscarem ativos no Brasil. Pensando do ponto de vista do cenário, olhando para a economia americana, obviamente, o que a gente sabe não dá para a economia trabalhar com o nível de tarifas que o Trump estava colocando. Então, parece um nível de tarifas completamente inoperante. Então, alguma negociação vai ter, o nível de tarifas não vai ficar nos máximos como foram colocados inicialmente, mas vai ter tarifas, né? Então, vai ter um impacto na inflação ainda, não vai ser desprezível, talvez um impacto também na atividade. A gente não tem um cenário de recessão, mas um TRI negativo pode acontecer ao longo do terceiro TRI, e nesse caso você vai ter, né, de novo, rodadas de aversão a risco. Então, não só a política tarifária ela gera essa maneira de reação dos investidores, mas também a questão fiscal americana, né? Curva longa subindo nunca é bom para nenhum cenário, né? Se você tiver os juros médios americanos de longo prazo mais altos, isso afeta todos os ativos do mundo, não só nós, mas todos os ativos, né?
Tá certo. Luciano, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News. Volte mais vezes, que é sempre um papo muito bacana, tá certo? Certo. Muito obrigado, sempre um prazer. Obrigado, Luciano Costa, lá da Monte Bravo, conosco aqui nessa nossa quarta-feira de Flash News. Pessoal, 4h30 da tarde, espero vocês um close aqui na tela da BMC, ao vivo, para comentarmos o fechamento do mercado financeiro. Vocês podem vir, mandar mensagem no chat ao vivo do YouTube, que a gente adora a interação de vocês, tá bom? Até logo, tchau, tchau!